Fala comigo, minha autarquia, teoria do crime. Hoje nós vamos falar sobre dolo. Vamos para o quadro. Dando continuidade aqui à teoria do crime. Teoria do crime, ela diz no conceito analítico que crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico possui os seus itens, os seus elementos. A ilicitude possui os seus elementos. A culpabilidade possui os seus elementos. Nós vamos estudar cada um dos itens e subitens da teoria do crime. Nós começamos pelo fato típico e pela conduta. Sabemos que a conduta, em seu conceito, ela é um ato humano voluntário, dirigido psiquicamente ou não a uma finalidade. Por que psiquicamente? Porque dentro da conduta também está o dolo e a culpa. É através da observância do dolo e da culpa que nós iremos chegar à conclusão se o agente do crime tinha ou não a intenção de praticar a conduta criminosa. Esta conduta, ela pode ser uma ação, ou seja, um ato comissivo, em desobediência a um tipo proibido. Eu dei o exemplo do artigo 121, diz lá, matar alguém. Desse modo, quem mata, quem pratica a ação de matar, praticou um ato comissivo, em desobediência a um tipo proibido. Também temos a conduta omissiva, de duas formas, a omissão própria e a omissão imprópria. A conduta omissiva, ela é a desobediência a um tipo mandamental. Porque o tipo mandamental, ele manda que o cidadão pratique uma conduta que é valiosa para a sociedade. Na omissão própria do artigo 135, diz lá, prestar assistência, socorrer, prestar socorro. É uma conduta valiosa para a sociedade. Quem deixa de prestar socorro, de prestar assistência, está desobedecendo o tipo mandamental, praticando omissão própria. E a omissão imprópria é aquela do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, em que aqueles indivíduos que possuem o dever de agir, ele pode e deve agir, e que se ele praticar o ato de se omitir, vai estar incidindo no crime comissivo por omissão. Omissão imprópria. Até aqui, matéria dada. Agora, nós vamos falar do dolo, artigo 18, inciso 1 do Código Penal, que diz que o crime é doloso quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzir o resultado. Vamos falar do dolo. Nós temos duas modalidades de dolo: o dolo direto e o dolo indireto. O dolo direto, ele pode ser de primeiro grau ou de segundo grau. O que é o dolo direto, taurino? Dolo direto é quando o agente do crime, ele quer praticar o crime. Ele, no caso do homicídio, o agente pega a arma, vai lá, desfere os tiros, executa o crime, e se o crime for consumado, configura-se num crime doloso. Dolo direto de primeiro grau. E temos também o dolo direto de segundo grau, que é aquele que vai apresentar
consequências necessárias. Como assim, taurino? Imagine que o agente do crime possui um desafeto e esse desafeto é um motorista particular. O criminoso vai lá e instala um explosivo no carro, na viatura do desafeto dele, com a finalidade de tirar-lhe a vida. Mas ele ignora que vai ter passageiros no carro. Se ele é motorista particular, ele vai estar conduzindo outras pessoas. E de forma secundária, ele vai também matar aquelas pessoas. Por isso que é dolo direto de segundo grau. Ele vai atingir o objetivo dele de matar o desafeto dele, a vítima. Ele tem um alvo, ele vai atingir o alvo? Vai, mas vai ter consequências necessárias. Dolo direto de segundo grau. Temos também a outra modalidade de dolo, que é o dolo indireto. Esse podendo ser alternativo ou o dolo, famoso dolo eventual. Dolo alternativo é aquele em que o criminoso, ao executar o crime, ele não tem definido qual é o resultado que ele deseja. É aquele em que o criminoso ele dá um tiro na vítima e pouco importa se é para matar ou se é para ferir. Qualquer resultado para ele interessa. Existe alternatividade no resultado. Pode ser um, pode ser outro, tanto faz. Não interessa. Esse é o crime doloso, o dolo indireto alternativo. E o dolo eventual, o tão falado dolo eventual, que está na segunda parte do artigo 18, inciso 1, quando o agente assume o risco, é sabido de todos da sociedade o caso do elemento que, estando com a sua condição psicomotora comprometida por droga ou por álcool, ele pega um veículo e sai dirigindo. Ele está assumindo o risco de um resultado catastrófico. Ele está assumindo o risco de cometer uma desgraça. Ele sabe que ele está com a sua capacidade psíquica, motora, os seus reflexos estão comprometidos por efeito de substância. Legalmente falando, ele não poderia fazer uso de uma viatura, de uma moto, de um carro. Ele está praticando uma atitude ilegal, ilícita, mas ele pratica assumindo o risco. Ele ignora o resultado. Esse é o dolo eventual. No próximo vídeo nós vamos falar da culpa e de suas modalidades. E eu vou explicar a diferença, porque há uma linha tênue entre dolo eventual e culpa consciente. Eu vou estar explicando essa diferença no próximo vídeo. Um forte abraço.